Olá a todos e todas, meu nome é Vitor Hugo, eu falo em nome do PET Direito da UFPR e hoje eu vou estar dando início a uma série de vídeos e informativos organizados pelo PET que visa tratar e explicar à comunidade algumas das principais discussões jurídicas que vêm surgindo no Brasil agora no contexto da pandemia de Covid-19. Nesse vídeo, em específico, eu vou tentar trazer algumas das principais questões que surgiram agora com relação ao lockdown, termo que cada vez mais vem sendo ouvido e discutido na mídia, no contexto jurídico-político e na sociedade. Mas afinal, o que é o lockdown? O lockdown é um termo em inglês incorporado ao vocabulário brasileiro que, em tradução literal, significa confinamento ou fechamento total, e quase sempre é tido como um nível mais intenso do isolamento social, acima da chamada quarentena, constituindo uma série de legislações e regulações que restrinja interações sociais para além do que é considerado um serviço essencial. Na prática, age como uma modalidade mais intensa do distanciamento social, em que é decretado o fechamento de todos os serviços que não são considerados essenciais e ao controle de circulação de pessoas e veículos. E aí surge o primeiro questionamento. O lockdown está previsto na Constituição? A previsão constitucional de suspensão de direitos e liberdades individuais é chamada de mecanismos de exceção, os estados de defesa e de sítio, que são regulados estritamente pelas normas e condições constitucionais, a fim de se evitar um uso arbitrário que resulte em violações aos direitos e à Constituição. No Brasil, ainda não foi determinado o acionamento de nenhum desses mecanismos. Foi aprovado pelo Congresso, no entanto, o reconhecimento do estado de calamidade pública, o qual permite que o executivo desobedeça metas fiscais para que possa custear o combate à pandemia. Entretanto, apesar de haver o reconhecimento de uma situação excepcional de comprometimento da capacidade de ação do poder público, esse decreto também não reconhece explicitamente a restrição de direitos e liberdades individuais dos cidadãos. Medidas de lockdown, portanto, são acionadas normalmente por competência do Poder Executivo, geralmente na forma de decreto, obedecendo a divisão de competências entre os níveis federal, estadual e municipal, previstos no artigo 23, inciso 2º da Constituição e reiterado pelo STF em julgamento realizado no último mês de abril. Apesar disso, em situações como ocorridas no Maranhão, onde o lockdown foi determinado pelo Poder Judiciário com base em pedido do Ministério Público Estadual, dividem opiniões de juristas com relação à competência do Judiciário para tal. Por um lado, argumenta-se se tratar de uma usurpação de competências por parte do Judiciário, enquanto que, por outro, se alega caber ao Ministério Público defender os interesses sociais e coletivos, cabendo, de qualquer forma, determinação do Poder Executivo para se estabelecerem as medidas do lockdown. Então, você pode perguntar, se o lockdown não é uma previsão constitucional, o Estado tem o poder de restringir liberdades individuais, como a de ir e vir e de reunião, dessa maneira? O professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Pedro Estevam Serrano, em entrevista ao portal Conjur, explica que o momento atual se diferencia dos estados de exceção por ser um chamado momento de legalidade extraordinária. Nesse cenário, não há ausência ou suspensão de leis e direitos, como nos estados de exceção, mas sim o uso da própria legalidade para se reagir a uma emergência, como no caso da Covid-19. Dessa forma, não ocorre a suspensão de direitos individuais, como em eventual estado de defesa ou estado de sítio, mas sim um maior controle por parte desses do Estado, que passa a contar não com mais poderes sobre a população, mas sim com mais deveres para que se solucione a situação emergencial causadora dessa legalidade extraordinária. Assim, o lockdown é considerado uma restrição menos agressiva aos direitos fundamentais do que eventual acionamento dos estados de exceção. Nesse sentido, cabe destaque a decisão do STF, que reconheceu a autonomia de estados e municípios para legislar providências de polícia sanitária administrativa em defesa da saúde pública. Isso quer dizer que essas esferas de poder podem restringir a circulação de pessoas, mas não no nível de regimes de exceção previstos na Constituição. Ainda, os professores Gustavo Binebon e Carolina Fidalgo da UERJ, também em entrevista ao portal Conjur, esclarecem que direitos como o de ir e vir e o de reunião não são absolutos, podendo o Estado usar de seu poder de polícia administrativa para limitar o uso desses direitos. Tal limitação ocorre, inclusive, em situações ordinárias às quais estamos acostumados, como as necessidades de se obter habilitação para dirigir, de se observar as regras de trânsito e de se respeitar barreiras de locomoção de pessoas e veículos em dias de grandes eventos. Bom, considerando essas determinações, quais são as punições cabíveis para quem desrespeitá-las? Considerando que o lockdown necessariamente deve estar determinado em lei, as respectivas sanções para quem desrespeitar essas medidas também devem constar na legislação, não cabendo sanções arbitrárias por qualquer autoridade ao descumprimento do lockdown. Dessa forma, por se tratar de uma medida administrativa, o decreto que instituir o lockdown pode prever a aplicação de multa e de condução coercitiva àqueles que desrespeitarem as limitações, com base no poder de polícia administrativa de agentes do Estado. Portanto, com relação às sanções criminais,
não há ainda consenso entre os juristas. Gustavo Binebon, ao Conjur, afirma que a prisão em flagrante e a acusação penal daquele que desrespeitar essas medidas só poderia ser feito em caso de previsão em lei federal. No entanto, o advogado Leonardo Waterman, em entrevista ao jornal Estadão, afirma que pode ser realizada a prisão em flagrante com base no artigo 268 do Código Penal, o qual determina que aquele que infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa poderá ser punido com detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Entretanto, é necessária atenção a qualquer excesso ou opressão desnecessária por parte do Estado, destacando-se a Portaria Interministerial número 5 de 2020, que dispõe que, na hipótese de isolamento, para a configuração de tal infração há necessidade de comunicação prévia à pessoa afetada pela compulsoriedade da medida. Como vocês puderam perceber, ainda há muito debate ocorrendo no meio jurídico com relação ao lockdown e a toda a situação de pandemia. Tendo expondo as ideias principais, estamos disponibilizando na descrição do vídeo e também no site do PET Direito os artigos e reportagens utilizados na elaboração desse informativo, em conjunto com indicações adicionais de leituras para que vocês possam ter um conhecimento mais aprofundado no assunto. Então, agradeço quem me acompanhou até aqui, digo que o PET fica à disposição para comentários e dúvidas, tanto através das nossas páginas no Facebook e no Instagram, quanto aqui no YouTube. E até a próxima!